noite. Vamos estar aqui na casa de Deus, na igreja, na missa rápida, voltarmos os anos atrás, fazer como me falou, tudo é tempo na gente, vamos encontrar a energia do lado, massa, legal, Antônio também está no mundo passado. Quando a gente iniciamos, naquela época, nossa igreja, aqui o nosso grupo, que foi apresentado na Igreja dos Santos, fizemos um trabalho para a honra e glória de Deus. Muito bonito, né? Eu lembro que um dia antes de sair daqui, fomos lá no sítio do irmão Antônio, trabalhava, né? Então ele não veio com a gente, não veio, não. Chegou lá no final, ele não viu o que aconteceu. Mas na estrada do Mundo Sol, a gente foi buscar, e a Arnaldo saiu cantando, e todos abriram a porta do carro, e a gente sentiu os anjos do Senhor. Algo muito assim, sentir a presença de Deus. E hoje, como eu tenho sentido a presença de Deus, a gente chega nas igrejas, as pessoas, a maioria das vezes, conseguem criticar aquilo, pensando que Deus para velório, acompanhar a igreja das igrejas, a gente olha para a cara de Deus. A gente não sente a presença do Senhor. A gente vê que as pessoas estão na igreja apenas porque entenderam que lá fora vão queimar no fogo eterno. E o medo de queimar no fogo eterno faz com que não se levem à igreja. São pessoas que apenas estão na igreja, e isso é uma maioria. São pessoas que estão na igreja que apenas querem o céu. E é muito diferente você querer o céu e você querer o Deus do céu. Quando nós estamos na igreja que apenas queremos o céu, ainda somos egoístas. Apenas queremos ser abençoados com o céu. E querer o céu e querer o Deus do céu é totalmente diferente. Querer o céu apenas você quer ser beneficiado. Quem não quer o céu? Se eu disser para vocês que eu não quero o céu, eu sou hipócrita. Eu quero o céu. Mas o céu hoje não é o objetivo disso aqui. Não é a razão de hoje eu estar na igreja. Não é mais o céu. Eu vim para a igreja, eu recebi um estudo bíblico, eu entendi que o mundo que eu vivia, eu ia me perder. Porque eu fui criado num lar católico. Minha mãe era católica do. Minha mãe e meu pai ajudou a construir aquela igreja ali. Tinha de Santa Rita, né? A igreja católica. Santana. Meus pais eram católicos. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, meu irmão Charles estava preparado no que eu entendi que eu não ia para o céu. Porque para mim, quem não ia para o céu era quem desejava mal do próximo. Eu casado, já saí poucas vezes, mas eu nunca sairia com uma mulher casada. Porque na minha mente eu ia destruir um lar de alguém. E para mim isso era pecado. Eu destruí um lar de alguém. Para mim eu saí casado, saí com duas mulheres. Eu não entendi o que eu construí um lar. Mas eu entendi que eu ia largar a esposa por outras. Mas para mim eu larguei.
Eu saí, uma mulher casada, para mim, na estudando lá. E várias coisas, Deus sabe, que eu não fazia, a saúde toda em cima disso, porque eu não queria perder o céu. Eu queria o céu. Eu não conseguia viver fora do céu. Deus sabe disso. Quando eu entendi que a vida que eu tinha, eu não ia para o céu, eu me tornei adventista. Tempos depois, eu entendi que eu tinha que estar na igreja, não porque eu queria o céu, mas porque Cristo morreu na cruz por mim. E depois de estudar e acompanhar também o pastor Benedito Muniz, eu entendi que eu estava errado de novo. Que eu só estava aqui na igreja só porque Cristo morreu por mim. Quer dizer, se ele não tivesse morrido, eu não estaria aqui. E agora eu entendi o teocentrismo. Eu tenho que estar nessa igreja porque Cristo é o Senhor. Porque Cristo é o Senhor. E se Cristo não for o centro da minha vida, quantos dias aqui? 40 anos nessa igreja. 50 anos. Você pode construir igrejas. Amados, entenda uma coisa. Cristão carnal constrói igreja. Cristão carnal está estudando Bíblia. Cristão carnal devolve o dízimo. Cristão carnal é fiel a todos os mandamentos que ele entendeu. Mas tudo ele está fazendo porque ele quer o céu. E se ele está aqui apenas porque ele quer o céu, ele é um cristão carnal. Ele não é um cristão espiritual. Cristão espiritual é como Paulo disse: esmurriam o meu corpo. Na realidade, Paulo não esmurriu o corpo. Paulo esmurriu o ego. Quer dizer, se eu esmurriar o meu corpo, então cabe o corpo no meu corpo, primeiro eu estou pecando. Em segundo lugar, amanhã eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Apesar de que vou estar cheio de dores. Mas o ser humano é o mesmo. Mas se eu esmurrar o meu ego, aí agora se conclui a segunda parte do versículo. Aí agora eu já não vou viver mais eu. Mas é Cristo que vai viver. Hoje nós lembramos do nascimento de Cristo Jesus. E o mundo trabalha de todas as formas, né? Isaías profetizou o nascimento de Cristo. Os evangelhos relatam o nascimento de Cristo. E hoje muitas vezes você chega até na casa de irmãos adventistas, você encontra lá uma figura de um Papai Noel. E, de modo geral, nos lares você encontra o Papai Noel. Quem é Papai Noel? Já viu Papai Noel? Não sabe? Ah, não, já viu Papai Noel? Nem eu. Eu só sei uma coisa: não foi Deus que criou o Papai Noel. Sem invenção do homem, quem inspirou esse homem do Papai Noel? Para tirar o foco de quem? Jesus. Para que as pessoas, as crianças já aprendam a adorar quem? Papai Noel. Amados, esse ponto é tão crucial que isso traz para os nossos dias e para a nossa vida. As crianças, como o inimigo trabalha para que nós nos perdemos que nós somos hoje. Sabe outra coisa? Minha mãe me criou dessa forma, e eu tenho certeza que a maioria aqui foi criada desse jeito. Meu filho, você tem que aprender a valorizar as coisas. Porque se você não valorizar as coisas, você nunca vai ser ninguém na vida.
O sofá custa dinheiro. E você bota o pé em cima do sofá. A televisão custou o suor da cara. Você tem que aprender a valorizar as coisas. Porque quem não valoriza as coisas, nunca vai ter nada. Ninguém? Eu nunca ouvi minha mãe dizer assim: meu filho, você tem que aprender a valorizar o seu corpo. O seu corpo é o maior patrimônio que você tem. O seu corpo é tão precioso que é o templo do Espírito Santo. E se você não valorizar o seu corpo, um dia, quando você perder ele, as coisas, tudo que você construiu, vai pertencer a outro. E se talvez os seus filhos for pequenos, até seus filhos vão chamar outro de pai. Você tem que aprender a valorizar o seu corpo. Alguém já ouviu a mãe falar isso? Que a gente tem que valorizar o corpo? Mas valorizar as coisas, todos nós somos criados dessa forma. E assim nós criamos em um mundo material. Papai Noel é o quê? Material que criar. Sabe? O seu carro. Arnaldo tem um carro. Já botou suco de melancia dentro do carro, Arnaldo? Já botou refrigerante? Biscoito recheado, salgadinho, batata frita? Já botou óleo diesel? Sabe por quê? Porque o carro, ele respeita o carro. E se ele não colocar as coisas devidas no carro dele, o carro dele vai dar defeito. Vai dar defeito. Nós crescemos aprendendo a valorizar as coisas. Mas infelizmente a gente põe no nosso organismo, trata ele como se fosse uma área de lixo. Tudo foco do inimigo. E a gente não para ver quem está por trás. Do mesmo jeito que as pessoas lá no mundo não observam quem está por trás de Papai Noel, e também não observa isso. E o pior de tudo, amados, se vocês observarem bem, como essa questão de valorizar as coisas tem mudado no mundo. Olhem, eu, Arnaldo, irmão Antônio, olha eu que está aqui. Já chegaram aos 50, alguns já passaram dos 50. Vamos voltar 40 anos atrás. Um computador era uma casa de família. Hoje você tem um computador no seu bolso. Tecnologia avançou. É ruim, não é bom. Os carros, antigamente a única coisa dos carros que prestava melhor do que hoje, só a lagarta. Hoje, os carros na tecnologia, tem carro que você fala e ele obedece o comando de voz sua. Sabe? Tudo que se diz sobre as coisas, elas se auto-valorizar. Mas quando você parte para a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, que vai fazer para alimentar o corpo e não as coisas, ela só tem criado imundícia. Você pega a indústria alimentícia de 40 anos atrás, os alimentos eram saudáveis. Hoje os alimentos de hoje é lixo. Uma mãe comprou a Nutella, uma mãe é de dentista, leva para o filhinho, 140 gramas, 120 gramas é açúcar e óleo. Os dois maiores assassinos do planeta. Só para você ter noção, a guerra de Israel, em 65 dias, morreram em média 13 pessoas, 13 mil pessoas. É muita gente. Não é muita gente? 13 mil pessoas foi massacradas. Mas nesses mesmos 65 dias, no Brasil, os óleos vegetais que estão nas nossas mesas, matou 65 mil pessoas só de infarto. Se vocês pesquisarem, antes do óleo não existia infarto. Antes dos óleos não existia infarto. Pode pesquisar.
Até o ano de 1913 nunca tinha morrido ninguém de infarto no mundo. Foi quando lançou os olhos. E hoje, a cada 90 segundinhos, morre uma pessoa de infarto só no Brasil. Dá uma média de 1000 pessoas por dia. Eu não estou falando de outras. O AVC está ligado totalmente às gorduras, que está no meio das 5 doenças que mais matam. A diabetes, todo diabético, ele para de comer açúcar quando ele descobre, né? Você vai 20 anos depois, ele ainda continua sendo diabético. 20 anos depois, sem comer uma grama de açúcar, ainda tomando os medicamentos. Sabe por quê? Porque ele parou de comer açúcar, mas ele não parou de comer as gorduras. O açúcar aumenta a glicose no sangue, mas é a gordura que impossibilita das suas células absorver a insulina que seu pâncreas. A gordura cria uma capa sobre as células. E aí agora você tem 40 anos, 20 anos, 30 anos que parou de comer açúcar, que é o maior gerador de câncer do mundo, mas você continua consumindo os óleos, as gorduras, que são os maiores causadores de infarto e de AVC. Amados, eu estou falando isso hoje em dia de nascimento de Cristo. Estão aniquilando o que Cristo tem na transformação. Cristo morreu para lhe dar o quê? Salvação, vida. Vida para aqui e vida. O que o diabo através disso está fazendo? Sua vida só daqui. Lá em Coríntios, que eu não lembro agora o versículo, diz assim: todo aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será o quê? 1 Coríntios 4. Diz: todo aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído. Deixa eu perguntar, meu irmão Antônio. Um cidadão que tem uma riqueza e ele destruiu a riqueza, ele ainda é rico? Destruiu, acabou, não é isso? Então, todo aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, a Bíblia não diz todo aquele que vive destruindo será destruído. A Bíblia diz todo aquele que destruir. Se eu destruir, eu estou o quê? Morto. E se eu já estou morto, por que eu ainda vou ser destruído? Que destruição é essa? Que destruição é essa? A segunda morte, irmãos. A destruição eterna. Eu volto para cá para Natal. Cristo nasceu para nos dar o quê? Vida. Para nos dar exemplo de vida. Para nos ensinar a ter vida. Para viver. Cristo morre na cruz para selar, para concluir. Cristo ainda alterou a forma dele ser, de eternidade em eternidade, por amor a nós. Mas Cristo não pode fazer a senhora se adaptar. Sabe? A senhora que querer se adaptar a Cristo. É o irmão Antônio que tem que querer se adaptar a Cristo. Porque se nós não se adaptarmos a Cristo, Cristo não vai se adaptar a nós. Você pode ter 40 anos de registro. Você pode ter construído várias igrejas. Lembra que eu falei? O cristão carnal constrói a igreja. O cristão carnal dá estudos bíblicos. Há muitos pastores nossos que são cristãos carnal. É tanto que a Bíblia inspirada diz assim: grandes estrelas que brilharam por aqui, muitas delas não vão estar lá no céu, porque brilharam com o brilho da sabedoria humana e levaram muitas almas a Cristo. Sabe?
céu, eu estou fazendo uma ilustração, não estou dizendo que é ele, vai acontecer com ele. A senhora vai chegar no céu e vai olhar, não vou dizer a senhora, eu não conheço ela, vou dizer eu. Certo? Vou chegar no céu, vou olhar para o lado, olhar para o canto, ela vai encontrar o pastor Bulhão. Estou dizendo que ele não vai estar lá, não. Estou fazendo uma ilustração. E agora, eu vou perguntar. Aí veio Jesus e falou: Senhor, que felicidade está aqui. Mas eu não achei pastor Bulhão aqui assim. E Jesus vai dizer para mim: ele não veio. Eu vou dizer: pastor Bulhão não veio. Ele não veio. Eu falei: por que ele não veio, Senhor? Ele vai dizer: porque ele não era convertido. Ele era apenas convencido. E eu vou dizer: Senhor, eu me converti. E com as mensagens do Bulhão Carlos. Eu estava lá naquela fiorinozinha, fogão que tu dirigia, aquele fogão de aço que eu botou em cima da carroceria. E eu vendo, eu estava lá no TikTok botando as fitinhas cassete de Bulhão, Maria Madalena, Jorge Roberto. E aí Jesus vai falar todas aquelas mensagens que eu vi. E eu vou dizer: Senhor, se ele não estava convertido, Senhor, por que o Senhor permitiu que ele ficasse tantos anos dentro da tua igreja e na frente da tua obra? Ele vai olhar para mim e dizer: cara, se eu não tivesse permitido que ele ficasse na frente da minha obra, tu estaria aqui hoje. Vem cá, filho. Eu vou não estar subindo lá para cima dele. Ele vai te fazer. Você está vendo aqui? Aqui tem uma multidão de mais de 40 mil pessoas. Só aqui. Todos eles convertiram na mensagem do Deus. Eu não tinha mais João Batista. Eu não tinha mais Elias. Então eu tive que usar as escadas. E as escadas não sobem. Sobem? Mas serve que os outros subiam ou não serve? Falemos. Se nós não ficarmos atentos, nós estamos valorizando as coisas. Isso é muito pesado. E não estamos valorizando o tempo do Espírito Santo, que é a morada de Deus. Porque nós somos criados, o inimigo das almas, de uns 100 anos para cá. Você pode observar, ele tem trabalhado nessa parte tamanha. Hoje vivemos um mundo totalmente material, aonde valorizamos as coisas e não valorizamos o maior patrimônio que temos aqui, que é a morada do Espírito Santo, que é o templo do Espírito Santo. E Deus deixou bem alertado: todo aquele que destrói o templo do Espírito Santo será o quê? Destruído. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Pedro, para a gente concluir. Essa Bíblia ainda estou me acostumando com ela. Essa Bíblia, tem um mês mais ou menos, que eu fui pregar num sábado à noite numa igreja pentecostal. Me convidaram para fazer uma palestra de saúde. Eu ia chegando no meu condomínio, onde eu moro, no meu condomínio, certo? E tinha uns jovens, alguma coisa de energia solar. Eu já era assim, porque apareceu no meu telefone, já era quase lá no pôr do sol. Aí veio os jovens, primeiro tinha sido 26, 28 anos, muito agradável, gente boa, a pessoa que já está passando muito agradados. Eu tenho que vir, ter horário no pôr do sol. Eu falei: eu sou pastor. E aí eu já comecei a falar do amor de Deus para eles, já peguei os livros do grande conflito, já passei para eles, certo? E aí ele começou a falar, e ele veio fazer um pôr do sol junto com eles. E ele me fez outra pergunta sobre saúde, eu fui respondendo. Ele falou: a minha igreja precisa da sua mensagem. Lá está todo mundo doente.
Eu preciso que você vai. Você tem como pregar na minha igreja? Fazer uma palestra sobre saúde? Eu falei, tem. Quero ir na rua sábado à noite. Sábado à manhã eu preguei na igreja adventista. Sábado à noite eu fui fazer essa palestra. Foi terminada quase às 10 horas. Eu falei, eu tenho que ir embora, gente. E eles querem saber sobre combinação alimentar, sobre mudança de hábito. E eu fiquei olhando. Você está de fora, você vai ser prudente com filhos. E foi muito boa. E ele já pegou o voto de lá, de novo. E aí pegaram essa Bíblia e deram de presente. A nova que conhece a Bíblia, eu acho que deve ser uma Bíblia. Me deram de presente essa Bíblia. Ficou me deram. Mas o que eu mais gostei foi. E aí eu peguei, falei, pastor, eu posso pegar uma caixa daquele livro para distribuir os meus livros? Eu falei, pode. E aí eu fui lá e peguei uma caixa. E aí, eu terminei. Aí ele falou assim: você não tem, a gente está fazendo um trabalho missionário aqui. Você não tem mais algumas para deixar com a gente? Fui lá, peguei mais outra caixa. Comprei quase 2.000 livros. Vai acabar, eu vou comprar outros. E ele falou: deixa essa outra caixa do nosso. Eu tinha ele fala, missionário deles. É missionário que ele chama? Acho que é missionário. Evangelista. Falou, vamos ver o evangelista aqui. Esse material vai ser bom para a gente poder evangelizar. E eu falei, tu já está lendo o livro? Já. Então, amém. Eu leio o livro Grande Conflito. Para todos os membros deles ficaram uma quantidade do livro Grande Conflito. Pare. É evangelizar. O mundo está clamando lá. Olha que eu fui lá levar a mensagem por causa da mensagem de quê? De saúde. A mensagem esquecida pela igreja adventista. Pela maioria, pelo menos. E a gente conseguiu entrar. E é uma maneira tão fácil de você entrar nas casas das pessoas quando você começa a falar de saúde. Porque está todo mundo doente. Está todo mundo comendo açúcar branco. Está todo mundo comendo óleo de soja. Os maiores assassinos do planeta. Biscoito recheado. Eu descobri a semana que há 3 meses atrás, que um todinho, que eu tomei tanto todinho na vida, tem 30 gramas de açúcar e um potinho de todinho. Tem quase 50 gramas de um pacote de biscoito recheado. E a gente ainda muitas vezes comendo e ainda vendendo esses venenos, matando o povo. Quase 70 gramas de açúcar, quase 80 gramas de açúcar em um lanche com uma criança, tem um biscoito recheado e um todinho. Satanás. Lembrar de Natal, lembrar de Jesus, mas é entender que Jesus não veio aqui apenas morrer por nós. Jesus veio o quê? Para nos dar uma lição de quê? De vida. Aquele que está nele deve fazer o quê? Mas João diz o quê? Aquele que está nele deve fazer, deve andar como ele anda. Nós precisamos aprender a andar com Cristo. Porque senão, amados, nós vamos ficar 30 a 30 anos aqui nessa igreja. Vamos construir dezenas de templos. Vamos levar centenas ou milhares de almas aos pés do Senhor. Mas Jesus vai vir e nós vamos ser fiquistas. Sabe o que é fiquista, irmão? Jesus vem e ele fica. Passou 10 anos na igreja adventista. 20 anos. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para aprender a valorizar as coisas. E aí nós sentamos na mesa e alimentamos daquilo que agrada os nossos olhos e não daquilo que o templo do Espírito Santo necessita. Porque nós aprendemos a valorizar as coisas encantam os nossos olhos. A nossa mente foi cauterizada pelo inimigo das almas. E se nós não dermos ouvido à voz de Deus, eu não estou pregando só para vocês, não, irmão, estou pregando para mim, sabe?
Quantos anos eu estou nessa igreja? E aí me envolvi no trabalho de começo. Agora que eu estou começando a descobrir que eu posso fazer no começo um trabalho espiritual. Deus está me usando. Tem dia que eu falo com 1 milhão de pessoas. 1 milhão, não estou exagerando. Tem dia que eu dou 25 entrevistas no dia. E falo para a rádio que tem 100 mil pessoas ouvindo. 40 mil, se for somar todas, dá 500 mil, dá 800, né? Dá 600. E eu estou começando. Essa mensagem que eu passei para vocês, eu estou passando a mensagem. Falo, Senhor, tu vai providenciar um pouco como produto, mas eu vou estar. Inclusive, terça-feira, eu vou estar abordando esse assunto no programa do miércoles. Não tão claro como aqui, para não entrar em choque, mas mostrando como o inimigo das almas tem feito a gente valorizar as coisas, e não o corpo nosso, que é o templo do Espírito Santo. Vamos ler aqui, 2 Pedro 3, 10 a 14. 10 a 14. Mas o dia do Senhor, amém? Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter, como um calor intenso, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Todas as coisas vão acontecer nele. Todas as coisas que nós construímos, que nós valorizamos mais elas do que o corpo, elas vão ser o quê? Queimar, destruir. Visto que todas essas coisas se dissolverão. Que pessoas devem ser? Que pessoas nós devemos ser? Que pessoas? Aquelas que valorizam o tempo do Espírito Santo ou valorizam as coisas? É algo para a gente pensar, sabe? Estamos tão agarrados às coisas que não estamos nem aí para o tempo do Espírito Santo. E ele continua: que pessoas devem ser em todas a santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus e fogo hão de ser dissolvidos, e os elementos ao calor intenso de retenção. Mas nós, de acordo com a promessa, aguardamos novo céu e uma nova terra, aonde habita justiça. Por isso, amados, ele não para por aqui, ele não parou aqui. Por isso, amados, visto que aguardamos essas coisas, sedes o quê? Diligentes. O que está dizendo diligente, não? Vivenciando o quê? Vivendo o que você conheceu. Não apenas vivendo o que sua natureza pede. O pior inimigo que nós temos, irmãos, é a nossa natureza. Quando nós vencemos o nosso ego, em nossa vida, Satanás é destruído. Ele já é um derrotado. Mas em nossa vida, quando nós vencemos o nosso ego, ele não é apenas derrotado, ele é destruído. Mas para isso, nós temos que vencer. E como é que vamos vencer? Por isso, amados, visto que aguardamos essas coisas, sejam diligentemente, para que por essas seja desculpa. Por isso, amados, visto que aguardamos essas coisas, seja diligente, para que por ele sejais achados em paz, sem o quê? Sem mácula.
e irrepreensível. A igreja não tem salvação para vocês. Você não vem para a igreja para se santificar. Vocês vêm para a igreja por quê? Porque vocês já são salvos. A igreja apenas é para a gente congregar, exaltar o nome de Deus. E o estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia é para a gente aprender a viver como salvo. Porque nós já somos salvos. Todos nós. A Bíblia diz: cuidai do que tem para que ninguém tome o quê? A tua glória. Nós já somos salvos. O que nós precisamos apenas é aprender a viver como salvo. Então Paulo diz: que comeis, que bebeis, e tudo que fazeis, fazeis para a honra e glória de Deus. Assim o salvo. A gente precisa. E para isso, a gente tem que entender o que Paulo falou antes. Esmorriu o meu corpo. Esmorriu o meu ego. Paulo não sentava mais na mesa para se alimentar do que agradava os olhos dele. Paulo não fazia mais o que agradava os olhos dele. Paulo fazia o que Cristo queria que ele fizesse. É preciso que isso aconteça na nossa vida, porque apenas o diploma de adventista no sétimo dia, aquele certificado que nós recebemos quando passamos aqui dentro, deixa eu abrir isso aqui, quando passamos por aqui e tomamos um banho nesse tanque e recebemos aquele certificado não vai me garantir a vida eterna. Nem a morte de Cristo vai me garantir a vida eterna. A morte de Cristo, Ele me deu o direito da vida eterna. Mas o que vai garantir a sua vida eterna, as suas escolhas, é as nossas escolhas. É a nossa escolha. Que nós possamos aprender. Mas por que Cristo? E hoje é um dia de tomarmos a decisão da sua vida. Se hoje celebramos, porque o mundo celebra, e não é que a gente está limitando o mundo, mas se foi dia 24 de dezembro, 25 ou 15 de fevereiro, a cada dia é um nascimento de Deus. Eu quero convidar você aqui à noite. Quero orar junto com você. Mas antes de orar, Arnaldo deve ter um hino, não tem? Enquanto Arnaldo louvando o Senhor, você que entendeu nessa noite que eu já estou aqui, que você precisa aprender a viver como salvo. Porque salvo você já está. Salvo nós já estamos. Arnaldo, ao irmão está louvando, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Só aquele que entendeu que precisa aprender a viver como salvo. Mas aqueles que já entendem, que já estão vivendo como salvo, não precisa vir na igreja. Você já está vivendo. Agora, né? Você já está naquele ponto que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se você já está imitando Cristo em todo o seu viver, não precisa vir na igreja. Se você entende, como Paulo, antes de chegar a esse ponto, que ele tinha que esmurrinhar o corpo dele e reduzir a servidão, para que não viva mais ele, mas Cristo viva. Eu quero te convidar. Olha, irmão, está louvando. Ele bebeu minha água, eu tomou fora também.
essência pura e divina. Pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouve quando eu clamei e confessei. teu desejo, a tua vontade diante de nós.
nos receber nessa mansão celestial. Sabemos que de lá de onde o inimigo das almas, Lúcifer, quando vivia e era Lúcifer, vivia perfeito, tinha uma vida perfeita e vivia num lugar perfeito. Mas um dia ele fez a vontade dele e deixou de fazer a tua, e deixou de ser perfeito. E nas mansões celestiais, o Senhor não pode aperfeiçoar. O Senhor recebe aqueles que querem ser aperfeiçoados. E ele se resistiu e não quis ser consertado aonde tinha errado. Resistiu em sua própria natureza e perdeu a oportunidade de viver eternamente. E faltam alguns dias para a história desse mundo se concluir. A palavra diz que ele vai passar 1000 anos aqui na escuridão, preso nesse planeta. E ao concluir 1000 anos, Nova Jerusalém vai descer e os salvos estarão dentro da Nova Jerusalém. Mas do outro lado estará a grande multidão dos perdidos. A grande multidão daqueles que vão queimar no fogo eterno e vão ser destruídos eternamente. Sim. Que nós que estamos aqui na igreja vamos honrar nessa noite, possamos aprender a viver como salvos, Senhor. Não por nosso próprio mérito, mas pelos teus ensinamentos, Senhor. Que nós não venhamos repreender a tua palavra na nossa vida, mas venhamos aceitá-la, Senhor. Porque naquele momento final, Senhor, da conclusão da história, Pai, nós não queremos estar no meio daqueles que vão ver a Nova Jerusalém descer, Senhor. Nós queremos estar no meio daqueles que vão estar dentro da Nova Jerusalém, Senhor. Eu sei que essa é a tua vontade, Senhor. Esse é o teu desejo, Pai. Mas o Senhor sabe que o Senhor não pode nos ajudar se nós não permitirmos ser ajudados, Senhor. Se nós repreendemos a tua vontade e impera nós. Tu sabe que nós fomos, Senhor, educados no mundo para aprender a valorizar as coisas e não a Ti. A educação que nós recebemos cauterizou a mente da humanidade, Senhor. Mas nós somos Teus servos, Senhor, e queremos ser reeducados pela Tua palavra, Senhor. Queremos ser burilados e lapidados pelos Teus ensinos, Senhor. Porque nesse momento final, Senhor, como diz lá no final do livro do grande profeta, no momento final que o inimigo contempla o anjo no lugar dele, e que ele vai ser destruído. E agora passa na mente dele tudo que tinha, todo o poder, todo o universo em suas mãos. Quando eu li aquela parte, Senhor, e que ele vê tudo, e agora ele sabe que faltam alguns minutos para ele ser destruído eternamente. Naquele momento, o Senhor sabe que eu chego a derrubar. Naquele momento eu imaginei de que lado eu vou estar nesse momento final. De que lado, Senhor, eu vou estar. Que nós possamos aprender a viver como santos, Senhor. Que nós possamos viver como salvos, Pai. Para que naquele momento final se cumpra em nossa vida o Teu querer. E o Teu querer que nós vivamos e vivamos eternamente. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus esteja no comando.